Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade empresária. Na verdade, parece um tema muito complexo, muito complicado, mas todos nós temos interesse em saber, olha, eu tenho uma lanchonete, eu tenho uma empresa, eu tenho uma grande indústria. Como é que funciona a atuação dessas empresas, eu como sócio dentro dessas empresas? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e tentando trazer, claro, para a nossa realidade, que é o foco do nosso programa. E o convidado de hoje é o advogado Dr. Lucas Gavião. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Doutor, a gente fala de sociedade, empresários, às vezes as pessoas nem sabem do que se trata. Ah, sociedade empresária, mas uma lanchonete não deixa de ser uma sociedade de empresários, uma grande indústria ou alguma coisa nesse sentido. Explica um pouquinho pra gente o que significa uma sociedade. Olha, uma sociedade é um contrato pelo qual mais de uma pessoa, duas ou diversas pessoas se reúnem, congregam capital, esforços, trabalho para uma atividade econômica. Certo. E compartilham os resultados dessa atividade, lucros ou prejuízos. Tá. Então, a sociedade empresária é a que tem como objeto uma atividade econômica, certo, que vise o lucro. Tá. Assim, como você mesmo colocou, pode ser desde uma lanchonete até uma grande empresa, uma grande indústria. Muitas vezes as pessoas imaginam, nossa, uma sociedade empresária, o que deve ser? Mas ninguém sabe que o casamento não deixa de ser uma sociedade. É verdade, não é verdade? É verdade. Então é muito fácil a gente trazer para a nossa realidade e mostrar para as pessoas o que de fato é. Doutor, para constituir uma empresa, como é que funciona? Essas pessoas se juntam e falam, vamos fazer um contrato social e ali estabelece quem vai, não precisa entrar na questão técnica em si, porque aí vai confundir o nosso público. Mas de uma forma em geral, olha, as duas ou mais pessoas se unem, elas estabelecem um local, formam um contrato social. Explica pra gente mais ou menos como funciona. Olha, vamos colocar do ponto de vista de uma sociedade limitada, né? A sociedade limitada, ela representa mais de 90% das sociedades no Brasil. Então a gente pode tratar dela como exemplo. A sociedade começa com a assinatura, a celebração de um contrato. Certo. Nesse contrato, como você colocou, você tem diversos requisitos obrigatórios. Você tem que indicar quem serão sócios, qual a participação desses sócios, qual o capital social, qual o objeto da sociedade, a sede. Mas você também pode disciplinar nesse contrato diversos outros aspectos da vida dessa sociedade. Existem contratos mais simples ou contratos extremamente complexos, tá? Certo. E a sociedade adquire personalidade jurídica com o registro desse contrato na junta comercial. Tá. A partir daí a sociedade passa a ser uma pessoa jurídica com personalidade diferente dos seus sócios. Tá. Pode contrair obrigações, pode abrir conta bancária, pode, enfim, tomar todas as atitudes para o negócio dela. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, sem querer interromper, mas não, só para... porque é uma questão que muita gente não tem ideia do que se trata. Olha, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, às vezes as pessoas não sabem o que se trata. Eu abro uma lanchonete, desculpa usar muito esse termo, mas é só para a gente pontuar de uma maneira mais simples. E aí cria-se uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica faz contratos bancários e aí por diante. E aí as pessoas ficam pensando, mas eu estou contratando em meu nome ou eu criei uma outra sociedade? Isso vai afetar minha mulher que tem patrimônio comigo? Então assim, explica pra gente essa diferenciação da pessoa jurídica, da pessoa física, para as pessoas entenderem que são entidades diferentes. Cada um tem os seus direitos e as suas obrigações. Cada um tem a sua independência naquele negócio em si e na vida pessoal também. Explica pra gente esse... Olha, a criação da empresa, a empresa é criada justamente para você poder separar o patrimônio das pessoas físicas, que podemos dizer são as pessoas naturais, né? Daquelas pessoas jurídicas que existem, porque a legislação estabelece que uma série de requisitos e elas passam a existir com o registro, né? São as empresas, as sociedades, elas, a partir do momento que você registra isso no órgão do comércio, na junta comercial, certo, elas passam a ter uma personalidade jurídica distinta da dos sócios.
Tá. E em situações normais, o limite da responsabilidade dos sócios, numa limitada, por exemplo, ele é do capital que ele colocou lá dentro. Então, as obrigações da sociedade, em princípio, não vão passar para a pessoa dos sócios, da esposa, da família. Claro que a lei estabelece algumas exceções a isso. Por exemplo, você tem a desconsideração da personalidade jurídica em casos de confusão patrimonial. Então, quando o próprio sócio não respeita essa independência de patrimônios e ele está confundindo o tempo todo o patrimônio dele com o da empresa, um credor pode ir lá e, não, quero que essa personalidade jurídica da pessoa jurídica seja, exatamente, superada, seja desconsiderada. E aí ele vai no patrimônio dos sócios. Deixa eu tentar colocar de uma maneira simples para ver se eu estou correto. Então, 2 sócios, eu e você, a gente vai abrir uma empresa. A gente coloca R$100 mil cada um. A partir dali, a gente começa a trabalhar e tudo direitinho e tal. E trabalha direitinho. O que a empresa corresponde é investido na própria empresa, com as retiradas normais, sem haver nenhum abuso. Isso significa que qualquer dívida contraída pela empresa é da própria empresa. Isso não se estenderia a nós, no exemplo prático que eu estou dando. É isso mesmo. E por outro lado, se a gente de repente, olha, eu estou sem dinheiro, vou lá e tiro o dinheiro do caixa. Aí eu pego mais um pouquinho de dinheiro do caixa. Então está havendo uma confusão patrimonial. Eu estou se utilizando do patrimônio da nossa empresa para benefício próprio. Isso pode configurar uma confusão patrimonial e aí as pessoas os credores quererem atingir os meus bens particulares? Exatamente, Daniel. Então, o sócio que ele mesmo, quando ele mesmo não respeita o patrimônio da sociedade e está indo lá, pega dinheiro no caixa ou usa o patrimônio da sociedade como se fosse dele mesmo, ou até mesmo em casos até, eu acho que mais graves, que a sociedade está cheia de dívidas, então aí o sócio quer transferir as atividades dessa sociedade para uma outra, de forma a frustrar os credores. Então, nesses casos, você pode ter confusão patrimonial não só entre a sociedade e o sócio, mas entre a sociedade e uma outra sociedade. Né? Entendi. E aí você tem a desconsideração da personalidade jurídica, o caso clássico é você ir até o sócio, mas a jurisprudência entende que você tem que atingir o real devedor, o real beneficiário daquelas obrigações e da confusão patrimonial. Entendi. Então, assim, nesse exemplo que eu dei, pode ser que atinja a mim e atinja você. Eu que fiz essa confusão, mas eu acabo te prejudicando também. Seria nesse... Não, exatamente. O sócio acaba prejudicando o outro. Pode acontecer. Tá. E a gente tem até uma pergunta aqui da Luísa Matheus, e ela quer saber o seguinte. Antes eu vou só expor uma situação. Normalmente as sociedades, normalmente não, mas existem situações conflitantes entre os sócios. No começo é tudo bem, mas depois começam a surgir dúvidas quanto ao que a retirada de um, a retirada de outro, a confusão patrimonial, a prejuízos que um sócio está causando à empresa, muitas vezes existe apenas um sócio gerente e os outros são só acionistas ou não atuam efetivamente na empresa. E aí tem uma pergunta da Luísa Matheus, ela quer saber o seguinte: quais são as formas de fiscalizar os negócios? Eu sou um sócio, mas eu não sou sócio administrador. Como eu faço para fiscalizar os atos que o outro está praticando? Olha, então a gente continua falando do ponto de vista de uma limitada, né? O sócio ele tem direito, o direito de fiscalização é um dos direitos essenciais do sócio, e ele pode, a lei garante, o Código Civil garante que ele tem direito a receber contas, a ver documentos, a saber quanto a empresa tem em caixa, isso a qualquer tempo. A prestação de contas, ela tem que se dar uma vez por ano pelo sócio administrador, quando você chega no momento de você prestar contas e deliberar sobre o balanço do ano anterior e os resultados, né? Isso se dá uma vez por ano. Caso o sócio tendo dificuldade de fiscalizar, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Claro, é sempre melhor você tentar resolver a situação como acordo, né? De comum acordo, exatamente. Então, mas caso ele não consiga, ele pode ir ao Judiciário para, por exemplo, uma ação para pedir contas, então uma ação de prestação de contas, ou uma ação de exibição de documentos. Ele precisa ver documentos que
de algum negócio que a sociedade fez e o sócio que não é administrador não está conseguindo ter acesso. Então, existem remédios que ele pode buscar alternativas, né? Exatamente. Eu tenho algumas perguntas nesse sentido, mas tem uma pergunta aqui do público, que o programa é ao vivo, doutor. Então, vem algumas perguntas aqui, eu vou perguntar, mas depois eu volto nesse assunto. Vamos lá. É do Carlos Eusébio, ele do bairro Barcelona. Ele quer saber o seguinte: quando os sócios são da mesma família, existe mais chance de haver abusos? Nesses casos, o que pode ser feito para desfazer a sociedade? Então, a sociedade, o fato dela ser familiar, eu acho que isso não quer dizer que o abuso vai ser maior ou menor. Você tem casos de extremo sucesso de sociedades familiares e casos de sociedades que não são familiares e que terminam muito mal, né? Então, eu acho que a relação entre os sócios, sendo de uma família, isso é uma coisa um pouco aleatória, né? Então, se os sócios se dão bem, a sociedade vai bem. Do contrário, pode haver um abuso, sim, mas isso poderia acontecer em uma sociedade não familiar, tá? E no caso aí do sócio que quer sair da sociedade, o direito de você se retirar da sociedade, eu imagino que seja uma sociedade limitada que ele está falando, é um direito muito amplo, né? A Constituição já garante que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, sim, tá? Então, numa sociedade limitada, constituída, que se ela for por tempo indeterminado, como também é a maioria dos casos, o sócio, basta ele querer se retirar, e aí eu recomendo que faça isso sob os auxílios com o auxílio de um advogado, mas ele precisa notificar o outro sócio, a sociedade que está querendo sair, e aí surge para ele o direito não só de sair, como de receber os haveres dele. O que são os haveres? É o valor da participação dele. Tá? O sócio, ele tem uma participação que é uma fração do contrato do capital social, que é representado pelas cotas. Então, esses haveres, eles têm que corresponder ao valor real dessas cotas. Tá? Isso é um outro assunto bem complicado, quer dizer, é muito comum quando o sócio sai da sociedade, e existem várias formas do sócio sair. Ele pode se retirar, ele pode ser excluído, pode ter o caso do sócio que ao falecer deixa os herdeiros. Então, você tem várias situações que você precisa apurar esses haveres. Tá. E, invariavelmente, isso acaba em brigas e discordâncias. A sociedade quer pagar o mínimo possível, o sócio está saindo. Justo ou o máximo possível. É que existe uma área cinzenta, né? Para avaliar uma sociedade, uma sociedade que seja complexa, você tem várias formas, né? Mas o que a jurisprudência já estabeleceu há muitos anos é que precisa ser o valor real de mercado daquela sociedade. Então, você tem 30% de uma sociedade, você vai ter 30% de quanto ela vale. Do valor real. Tá bom. Bom, doutor, a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para abordar o assunto e estender mais um pouquinho. Até logo. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre sociedade. Na verdade, a gente está falando sobre constituição de empresas, o funcionamento, retirada de sócios. A gente está abordando de uma forma ampla, desde as grandes empresas até aquelas empresas pequenininhas, lanchonetes e tudo mais. E o nosso convidado é o Dr. Lucas Gavião. Doutor, a gente, antes do intervalo, falou um pouquinho sobre cotas, mas muitas vezes as cotas não representam o valor real. O valor real que ela representa para a empresa em si. Então eu tenho lá o capital social de R$100 mil, mas a empresa vale 15 milhões de reais. Sim.
por quê? Como é que acontece isso? Não existe a necessidade legal de fazer uma atualização, de fazer apuração para equiparar o valor real ao valor das cotas? Não existe uma obrigação do valor do capital social ser igual ao valor de mercado da sociedade, né? O que você, o valor do capital, ele, conforme os negócios vão aumentando e a sociedade vai prosperando, é natural que ele aumente também. Certo. Por meio de aumentos de capital, tá? Tá. Mas quando a gente comentou aqui, né, que o sócio que está saindo, ele precisa apurar os haveres, isso tem que corresponder ao valor real da sociedade, mas esses haveres eles vão ser apurados através de uma avaliação da sociedade que independe do valor que ela tem de capital social. Entendi. Uma coisa é totalmente independente da outra, não tem... Inclusive, uma sociedade pode valer menos do que ela tem de capital social, se ela tiver muitas dívidas, né? É verdade, ela tem um passivo muito maior do que os ativos, inclusive. Exatamente. As o patrimônio líquido dela. As ações valem menos, é negativo, né? Isso, menos 100 mil. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Leandro Gomes, do bairro Santa Paula. Ele quer saber o seguinte: no caso dos sócios minoritários em grandes empresas, seria o mesmo processo para se desligar da sociedade como se fosse um pequeno comércio? Sim, essencialmente é o mesmo, né? Se você está numa limitada, esse direito ele é bastante amplo, como eu coloquei, né? Então, está numa grande empresa, você tem que, tratando um pouco mais de detalhes, né? Você tem que se retirar da sociedade e você notifica os sócios. Claro, é muito melhor você fazer isso de comum acordo. Então, às vezes você não precisa dessa notificação. Você altera o contrato social, recebe o que você tem direito e você está fora e não tem mais nada a ver com aquela empresa. Agora, se for algo contestado, você tem que notificar. Aí a sociedade tem um prazo para fazer, formalizar o desligamento do sócio. E depois tem outro prazo para fazer o pagamento dos haveres, né? Os haveres vão ter que ser apurados num balanço especial, né? Por que ele é especial? Porque ele é feito naquele momento. Específico. Não é o balanço anual. De 31 de dezembro que você delibera na reunião ou na assembleia no final do exercício. É um balanço especial que vai apontar quanto que aquele sócio tem direito a receber. Aí, se houver discordância, aí você pode eventualmente ir para o judiciário para discutir o sócio que está... O balanço é feito pela sociedade, então aí o sócio discorda daquele valor, ele pode procurar o judiciário para reavaliar a sociedade e verificar quanto exatamente ele tem direito. Numa situação um pouco mais específica, por exemplo, tem uma empresinha pequena num determinado terreno, num determinado prédio. Aquele prédio, ele pertence à sociedade. Uhum. Um dos sócios quer se retirar e quer a parte dele, obviamente. A empresa não tem ativos ou está batendo zero no balanço geral, tal, mas eu tenho direito à fração daquele imóvel, porque o imóvel é da sociedade. Sim. Só que a empresa e nem os sócios, os outros sócios, têm condições de pagar o valor das minhas ações. Como é que fica? Ele entra ele entra no judiciário e pede um aluguel pela fração dele. Como é que funciona? Então, litigiosamente. Aliás, você pode falar de duas formas, amigável e litigioso também. Olha, da forma amigável é muito amplo. A sociedade não tem dinheiro, mas ela tem um ativo. Então, o sócio que está saindo, é claro que a gente não sabe qual o percentual dele, né? Se for um percentual elevado, então necessariamente esse ativo precisaria ser vendido para pagar, né? Certo. Mas se for amigável, acredito que pode ser feito alguma composição, ele recebe o aluguel, ele entra cedido uma parte do imóvel, ele parcela o que ele tem para receber. Acho que aí existem caminhos mais variáveis, tá? No judiciário, quando esse problema vai ao judiciário e existe uma sentença no fim condenando a sociedade a pagar haveres, essa condenação é em dinheiro, né? Então a sociedade não pode, mesmo se ela tivesse, por exemplo, outros bens, na execução oferecer esses bens como se fosse uma dação em pagamento, né? Numa execução você vai atrás de dinheiro. Se alguém oferece um bem, esse bem tem que ser expropriado. Sim. A não ser que você queira ficar com ele, né? Aí você adjudica, mas uma sentença num caso desse vai gerar
vai gerar um crédito pelo sócio que está saindo, e esse sócio vai ter que, se esse for o único ativo da empresa, penhorar esse ativo. Entendi. Não vai ter jeito. E aí ele vai vender o ativo judicialmente, e se sobrar dinheiro, esse dinheiro fica com a sociedade. Vai ser apurado e aí fica com a sociedade, o remanescente, né? Isso. Agora, a gente está falando muito no sócio querer sair. E o sócio querer tirar o outro? Porque isso acontece. Exatamente. De repente tem um outro sócio, ele tem... Independente do número de cotas, mas vamos dizer, ele tem 30% de cotas. Mas ele está causando um certo embaraço para a empresa, um certo tumulto, alguns prejuízos, ou prejudicando de alguma forma a empresa. Como é que eu faço para tirar o outro sócio? Então, existe a lei no Código Civil prevê a hipótese de você excluir um sócio, né? E isso também, existem muitos casos na jurisprudência que isso acontece. A exclusão de sócio já existia, inclusive antes do Código Civil atual, que foi quem introduziu a questão na legislação anterior. Não havia exclusão de sócio, mas já era uma criação da jurisprudência. Tá. Agora o sócio precisa estar cometendo faltas muito graves, né? A simples discordância do sócio minoritário não é suficiente. Não é suficiente para o grupo majoritário excluí-lo, né? Porque senão o sócio minoritário estaria numa posição que ele tem o direito de votar, mas ele não pode ir contra o que os outros estão querendo. Então não é assim. Você precisa ter uma falta grave, você precisa estar prejudicando, colocando em risco a sobrevivência da sociedade, tá? Ou um ato ilícito, aí você tem o direito de excluir sim esse sócio. Mas nessas situações, quem decide é o juiz ou pode ser deliberado pela própria maioria? Então eles se reúnem e deliberam que aquele sócio está cometendo alguns atos, algumas faltas graves, e que a punição para punição entre aspas, mas eles pactuam que o melhor seria retirá-lo, ou demanda judicialmente para que isso aconteça? Dependendo dos quórums Deliberação? Previstos no contrato social, você pode fazer isso extrajudicialmente. Então, você faz uma reunião de sócios, você tem que convocar o sócio, inclusive que está sendo excluído, ele tem que poder se defender, e aí você o exclui extrajudicialmente. Mas acredito que uma situação dessa é muito provável que vá acabar no judiciário. Sim, né? é verdade. Porque uma exclusão de sócio pressupõe que ele não quer, eu acho, né? Porque senão ele aceitaria, exatamente. Né? Mas aí aparenta um litígio, né? Uma situação dessa, em regra, é um litígio. E a gente fala muito em judiciário. Numa situação dessa, e sempre quando tem problema com sociedades, as pessoas são muito imediatistas, porque querem, olha, então eu tenho direito sobre aquilo, então eu quero abrir uma outra empresa, e daí por diante. Na prática, doutor, como é que está funcionando o judiciário? Isso é rápido ou é uma coisa muito morosa? Eu sei que o judiciário é muito imprevisível. Então, na comarca de São Caetano é uma velocidade, em São Paulo é outra e assim por diante. Mas, no geral, existe uma previsão média? Olha, é possível que tenha uma liminar, antecipe alguma coisa, alguns valores. É muito demorado esse processo? Sim, os processos do judiciário, principalmente nessa matéria, né, costumam ser demorados, Daniel, porque não é uma matéria muito do dia a dia dos juízes. É claro que quando é necessária uma medida de urgência, as medidas urgentes elas saem com velocidade. Então, eu preciso de uma liminar para arrolar bens da sociedade, o sócio está querendo arrolar bens porque ele vai sair. Preciso de uma liminar para suspender uma deliberação que está violando a lei ou o contrato social. Isso, lógico, no entendimento do sócio que vai ser o autor, né? Essas liminares saem rápido, mas um litígio societário no judiciário ele tende a demorar, sim, infelizmente. Até porque tem que fazer a apuração. A apuração é feita por quem? Cada um apresenta o seu cálculo ou tem um perito judicial às vezes? Não, perito judicial. As partes têm direito a apresentar os próprios cálculos através dos seus assistentes técnicos. Tá. Mas quando é necessário fazer uma avaliação ou uma apuração relacionada a lucros, por exemplo, o juiz vai sempre indicar um perito judicial, né? Entendi. E aí as partes podem apresentar os seus cálculos e os assistentes técnicos também podem impugnar o trabalho do perito. Tudo é feito com contraditório.
Entendi. Então tem um juiz ali mediando todo esse sistema. Sim. Todo esse aparato. Doutor, existe também, creio que seja incidência de grandes problemas no judiciário também. Quando falece um dos sócios, e aí os herdeiros assumem. Obrigatoriamente é necessário que eles assumam as cotas e participem da sociedade? Como é que funciona? Morreu um sócio. O que acontece? O que acontece? Então, com o falecimento do sócio numa limitada, a regra é que se apure os haveres para pagamento aí aos herdeiros, né? O sócio, essa regra é estabelecida no Código Civil, mas não é a única alternativa. Se os sócios que remanesceram na sociedade estiverem de acordo, pode ser feito o ingresso dos herdeiros em substituição do sócio falecido, de mais de um herdeiro ou de um herdeiro, né? E daí não se apura os haveres, ele entra e assume aquela cota, sim, aquela participação, né? Então, basicamente são esses dois caminhos. O sócio falecido apura os haveres, paga os herdeiros. Ou os herdeiros entram na sociedade, mas daí precisaria estar de acordo. É claro também que pode ser estabelecido no contrato social já alguma regra para ingresso, por exemplo, uma regra que garanta o ingresso dos herdeiros. Entendi. Do Isso pode falecido. Ser, além de previsão no Código Civil, também pode ter uma regulamentação no contrato social. Isso, exatamente. Entendi. Doutor, o nosso programa está chegando ao fim, e se o senhor quiser, tem alguns minutinhos aí para se despedir do nosso público. Bom, eu queria agradecer o convite da TV São Caetano. Obrigado, é um assunto difícil, complexo. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Queria dizer também que eu sou sócio, sou sócio do escritório Lila Uck e Otranto Camargo Advogados. É um escritório full service, né? Oferece o serviço completo, tem quase todas as áreas do direito, e a minha parte, sou sócio do setor de contencioso civil e estou às ordens aí. Interessante. Tem site o escritório? Tem sim. O site é www.lhm.com.br. lhm.com.br. Isso, LHM. Doutor, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Obrigado por todos que participaram, que mandaram mensagens. Tem algumas mensagens aqui que ficam com a nossa produção também. Só que o tempo é curto, não dá para a gente perguntar tudo que é necessário aqui para o nosso colega. Doutor, e desculpa, o tema realmente é complexo, mas a gente, de uma forma, tentou simplificar para que as pessoas entendam com mais facilidade. Obrigado a todos que participaram e que nos assistiram aqui na Web TV Canal 3, aliás, na Web TV São Caetano e no Canal 3 da NET. Um abraço a todos.